Eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que está distribuindo esse nosso conteúdo. No programa de hoje, nós vamos debater a atuação das delegacias de defesa da mulher nos casos de violência doméstica. E para falar sobre este assunto, eu apresento agora as nossas convidadas. Ivna Shelby, delegada titular da DDM de Barueri, pós-graduanda em Ciências Criminais. Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Patrícia Chalfun, delegada de Polícia da 1ª DDM da capital, professora de Direito Constitucional e Administrativo. Jaqueline Valadares, delegada titular da 2ª DDM da capital, professora de Processo Penal na pós-graduação da Universidade Paulista. Muito bem, para falar de um assunto tão importante como este, eu queria começar com uma pergunta genérica para que a gente vá se aprofundando no tema ao longo do programa. E aí vocês decidem quem é que vai responder primeiro, não é? Como é que se caracteriza a violência doméstica e familiar na lei que todo mundo conhece como Maria da Penha? Doutora Jaqueline, a senhora primeiro. A Lei Maria da Penha, ela traz especificamente as hipóteses em que poderão ser caracterizadas. Será caracterizada a violência doméstica. Então, ela vai ser caracterizada sempre que a violência for praticada no ambiente doméstico, em decorrência de relação familiar ou em decorrência de relação íntima de afeto. O que quer dizer relação íntima de afeto? Como assim? Quais são as vertentes, quais são as variantes? A relação familiar vai ser aquela em que eles tenham, por exemplo, algum vínculo de parentesco, seja sanguíneo ou não. Relação doméstica são aquelas pessoas que vivem, por exemplo, no mesmo ambiente, né? Doméstico, no mesmo lar. E a relação íntima de afeto é a mais comum quando a gente trabalha com a questão da violência doméstica, que são os relacionamentos amorosos. Então, seja namoro, união estável, casamento, ou qualquer outro relacionamento, ainda que não receba essas nomenclaturas, mas que seja uma relação íntima entre o autor e a vítima. É maioria, nos casos de violência doméstica, esses que a senhora colocou agora, desses exemplos ou não? A gente recebe... Ou são maioria, né? São maioria. A gente recebe denúncias envolvendo todos os casos, mas de fato o que acaba aparecendo com mais frequência na delegacia são os casos envolvendo a Lei Maria da Penha relacionados à relação íntima de afeto. Ainda é o que chega mais como denúncia e é o que a população associa mais com a Lei Maria da Penha também. Primeiramente, é um grande prazer poder participar desse bate-papo com as colegas que são autoridades em Delegacia da Mulher, doutora Patrícia, doutora Jaqueline e doutora Ivna. Na realidade, a gente tem que esclarecer uma confusão. Muitas pessoas chegam à delegacia e falam: eu sou vítima de violência doméstica. É importante alertar que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela protege a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica. É de se alertar que o homem, quando ele também está numa situação de violência doméstica, ele não é protegido por essa Lei 11.340. É importante pontuarmos, pois muitas pessoas, quando elas se dirigem à delegacia, apesar do nome, apesar do nome da lei estar alcunhado como Maria da Penha, muitos homens também ainda hoje se dirigem à delegacia achando que, se é no âmbito familiar, de uma violência doméstica, ele também poderia ser protegido. Existem situações em que a lesão corporal ela tem uma especificidade, mas não abarcada pela Lei 11.340. É uma ação afirmativa. O que seria essa ação afirmativa? Como elas estão numa situação, como a doutora Raquel acabou de mencionar, de vulnerabilidade, então não é qualquer caso, simplesmente pelo fato de se ter um homem e uma mulher, que a Lei Maria da Penha vai se aplicar. Por exemplo, eu posso ter 2 irmãos, um homem e uma mulher, e há uma lesão corporal na qual ocorreu por motivo de herança. Motivo de herança não é uma questão de gênero feminino, tá? Então eu poderia ter, por exemplo, 2 homens que estão brigando também pela mesma questão. Então é importante a população saber, ter conhecimento de que a Lei Maria da Penha, ela é uma exceção. Ela, inclusive, as medidas protetivas de urgência se caracterizam por uma restrição à liberdade do indivíduo.
Ele não vai poder ir em determinado lugar, não vai poder chegar perto dela 300 metros. Então, se eu estou restringindo a liberdade dele, é uma situação de exceção. Não pode ser aplicada, portanto, para qualquer caso. É uma situação em que a mulher está numa situação de inferioridade em relação ao homem. Essa mulher, ela tem que estar sendo tratada como um objeto, como alguém que está numa posição inferior a esse homem. E por conta disso, ela merece essa ação afirmativa, ela precisa dessa ação afirmativa que vai justamente nivelar essa diferença do relacionamento. Essa vulnerabilidade é quando ela justamente está objetificada ou inferiorizada de alguma forma. Então a gente pode dizer que sempre há envolvido nessa questão o gênero. Sim. Sempre, o gênero. 100% das vezes. Sim. O que vocês que são delegadas de polícia, que trabalham em DDMs, quais são as formas mais comuns, infelizmente, que são apresentadas a vocês em termos de violência contra a mulher? O que vocês mais recebem nos plantões para a gente começar essa discussão de forma mais prática, eu diria, para o nosso telespectador? Eu acho que a mulher compreende mais a violência quando ela chega à violência física. Muitas vezes a mulher não compreende que quando ela sofre uma agressão verbal, uma ameaça, quando ela é insultada, ela muitas vezes não percebe que isso é uma violência e que a violência ela é gradativa. Ela não começa, o agressor ele não vai de um dia para a noite praticar uma agressão física contra essa mulher, mas ele vai insultar e essa agressão ela vai sendo progressiva e aí o ciclo da violência vai se desenvolvendo, né? Até chegar ao ponto de chegar uma lesão e aí acho que a mulher aquilo ela sente e aí ela procura a delegacia. Muito bem colocado que a doutora Irvina fala, pois uma situação de violência moral, onde a mulher, uma situação que a mulher ela fica subjugada numa violência psicológica, muitas vezes é muito mais gravosa do que a própria violência física. Realmente o mais comum é chegar a denúncia até a delegacia, a vítima se dirige até a delegacia no pior estágio, no estágio em que culminou numa violência física, num olho roxo, numa costela quebrada, num dente quebrado. Porém, toda essa situação é porque ela ficou subjugada por aquele agressor. Aquele agressor muitas vezes proíbe essa mulher de relacionamentos, de amizades, ou até mesmo proíbe ou a deixa tão intimidada que deixa aquela mulher tão insegura, tão desprovida de vontade, que ela não percebe que está sendo vítima daquela coação moral, daquela violência moral em que despe a mulher da sua própria personalidade. Essa violência, podemos falar, né, doutoras, que fazem parte da cifra negra. Essas violências muitas vezes não chegam até o conhecimento da delegacia de polícia, da delegada. E muitas vezes quando chega, já é uma situação limítrofe ou uma situação fatal, que já aconteceu até um feminicídio ou uma tentativa de feminicídio. Uma questão interessante em relação a esse ponto é o seguinte: ela não sabe que sofre violência doméstica porque todas as gerações, a mãe, a avó, também sofrem. Então, ela acha comum, né? A mãe sofre violência doméstica, que a avó sofreu violência doméstica e ela também sofre. E começa desse jeito, desse ciclo, né? Ela é subjugada, não usa determinada roupa, não pode ir para determinado local. E a mãe, muitas vezes, por também não ter essa informação, não ter, né, enfim, acaba fazendo com que a filha, né, se repetem os papéis. É muito os padrões, né? O padrão. Nesse sentido do que a doutora Raquel estava destacando, é interessante ressaltar a questão dessa abordagem psicológica do agressor em relação à vítima. Quando um agressor, um homem, ele tem essa tendência de ser um agressor e tratar a companheira, a namorada que seja, dessa forma inferior, a gente acaba percebendo que ele tem alguns comportamentos que tendem a agredir alguns pontos centrais em qualquer mulher, em qualquer vítima, na verdade. Então, toda mulher, ela tem alguns pontos de apoio na vida dela. Então, a gente destaca família, amigos, autoestima e trabalho ou escola, faculdade, que seja. Então, esse agressor da violência doméstica, ele até a fim de colocar a vítima nesse ambiente dele de controle, ele costuma tolhi-la nesses sentidos. Então, ele tenta afastá-la da família, dos amigos, ele ataca a autoestima dessa vítima, como mencionado, proibindo ela de usar determinadas roupas,
obrigando a cortar o cabelo, andar com o cabelo preso, proíbe de frequentar a faculdade, de trabalhar, mas sempre de um jeito que ele torna aquilo tão natural que ela acha às vezes que aquilo é uma preocupação dele. Ah, meu marido não quer que eu trabalhe porque ele consegue me sustentar. Quando na verdade ele já está preparando todo um cenário que vai afastar a vítima de pessoas que poderiam ajudá-la a perceber aquilo. E aí entra no que a doutora Ivna mencionou, ela pode começar a entrar num ciclo de violência, que ele começa com xingamentos, com ameaças, que pode culminar com agressões físicas e até a morte. Porque essa vítima já está isolada de tudo, ou de qualquer outra pessoa que ela poderia pedir ajuda ou perceber aquela situação que ela se encontra. Antes do programa a gente conversava nos bastidores sobre essa questão cultural. Como é possível, ou se é possível, resolver esse problema que a senhora está se referindo, e que a doutora Patrícia também se referiu, doutora Ivna, enfim, da cultura. Porque muitas vezes a própria mulher acha que é normal mesmo, que, enfim, ela sempre viu isso e o que ela está passando é a vida. Ah, a vida é assim mesmo, tudo bem. Enquanto que pode ser bem diferente. Pode ser sem machismo, sem agressão, sem essa série de coisas. Vocês acham possível haver algum tipo de mudança cultural nisso? Eu acho que sim. Eu acho que apesar da gente viver numa sociedade patriarcal ainda, eu acho que o principal ponto, né, que poderia auxiliar na melhora desse aspecto cultural e sociológico seria a educação. Eu acho que dentro das casas, nós mulheres, né, poderíamos contribuir com isso, ensinando os homens a tratar bem as mulheres. Na minha casa, meu irmão e eu lavávamos a louça, por exemplo. Entendeu? Não tinha esse negócio assim, a menina vai arrumar a cama e o menino vai, né, vai ficar com o pai vendo as coisas do carro. Não, meu irmão tinha que arrumar a caminha dele, lavava a loucinha. E como vocês estão vendo, eu estou grávida, a doutora Jaqueline também. E são meninos. Então, nós já temos... E, aliás, né, a gente estava até conversando antes de começar o programa. Os nossos meninos que estão aqui já vão saber violência doméstica de cor. Né? Então, as futuras companheiras dele já vão tratar a mulher. Porque, muito bem, porque eles já sabem. E eu acho que a solução, um dos pontos seria esse. Então, mas a senhora fala de uma mudança, de uma possível mudança cultural. Eu tenho que admitir que eu gostaria muito que houvesse mesmo. Mas será que nos rincões do país, no interiorzão, isso é possível? Dada o distanciamento desse pensamento de vanguarda que nós temos geralmente nas principais metrópoles? Eu entendo que essa questão até do trabalho da mídia, inclusive hoje, por exemplo, ela passa a ter um acesso muito maior. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas do nosso país. As pessoas podem até não conhecer o seu conteúdo juridicamente, mas elas têm noção do que essa lei tutela, né? Que ela protege a mulher, que o homem não pode bater na mulher. Então ela tem uma noção, ainda que superficial, mas tem. E esse papel da mídia é muito importante, a divulgação, esse trabalho de conscientização, que vai desde de dentro de casa, como a doutora Patrícia mencionou, até novelas, comerciais. Tudo isso faz com que ainda essas moças que vivem lá no interior do nosso país, elas tenham já comecem a ter pelo menos essa consciência de que tem alguma coisa errada naquele comportamento ali. Entendi. E eu acredito também que já houve uma mudança de comportamento nesses 11 anos de existência da Lei Maria da Penha, porque logo quando ela surgiu, suscitou-se até a sua inconstitucionalidade, né, por conferir um tratamento diferenciado entre homens e mulheres. E hoje é uma lei consolidada, como a doutora Jaqueline mencionou, é uma lei que é uma das mais conhecidas do país e que, assim, todo mundo fala da Lei Maria da Penha e eu acho que ninguém imagina mais o cenário jurídico sem essa lei, sem esses mecanismos de proteção da mulher. Mudou muito depois que ela apareceu, essa lei? Mudou. Bastante. Mudou bastante. Até porque existia uma situação antes da Lei Maria da Penha, em que a vítima ela se dirigia até uma delegacia, eu vou falar o termo chulo,
prestavam uma queixa, entre aspas, e aí o doutor ou doutora, delegado ou delegada gostaria de retirar a queixa. Hoje não existe mais essa possibilidade. A vítima chega até a delegacia, retrata o fato criminoso e esse fato não pode mais ter aquela desistência de denunciar. Imediata, né? Somente após uma audiência. Então, ou seja, há todo o inquérito policial, a denúncia, o agressor ele é chamado perante um juiz com um promotor ali ou seja, não é uma situação mais tão fácil de que você vá até uma delegacia, até mesmo muitas vezes coagida pelo próprio marido, chega e retira essa denúncia de uma agressão sofrida no ambiente familiar, doméstico, etc. Então, houve sim uma mudança de comportamento até mesmo dos agressores, pois eles acham hoje, o agressor, ele sabe que hoje terá uma consequência mais grave aquele ato praticado. Não raras vezes eu lavrei um flagrante por agressão e a mulher chegava, doutora, eu quero retirar, como é que eu faço para tirar o meu marido? E não havia como, entendeu? Agora é ação pública, incondicionada, e aquilo vai seguir de ofício, ela não tem mais como voltar atrás. Mas isso não provoca ainda hoje, na mulher agredida, uma hesitação no momento de consolidar a sua queixa numa delegacia de polícia? O que a gente percebe nos plantões é que algumas delas vão lá para o que, entre aspas, para dar um susto no companheiro. Porque elas não querem naquele momento a separação, elas não entendem que ele seja uma pessoa ruim a ponto de necessitar ser preso. Elas querem fazer um registro da ocorrência para deixar aquilo consignado e mostrar para o companheiro dela, falar, olha, a polícia está de olho no que você está fazendo. Se você continuar fazendo isso, vão ter consequências. O que acontece hoje na esteira do que as doutoras mencionaram é que alguns crimes, como a lesão corporal, a vítima não tem mais esse controle sobre o registro da ocorrência. Então, a partir do momento em que ela faz o boletim, o inquérito vai ser instaurado automaticamente, colhidas as devidas provas, vai ser iniciado o processo criminal, ainda que contra a vontade dessa vítima. Outros crimes, porém, ela ainda tem esse poder na mão dela, que seria, por exemplo, o crime de ameaça, que ela tem o prazo de representação, que seria o prazo para que elas processassem o autor criminalmente, que é um prazo de 6 meses, assim como crimes contra a honra, como injúria, calúnia, difamação. E aí, nesses crimes mais leves, elas ainda têm um pouco desse controle. Mas, como já mencionado, elas só vão poder se retratar dessa representação em audiência perante um juiz, para que o juiz tenha certeza de que ela não está sendo coagida a retirar essa queixa. Que isso, é? E ainda assim, se ela o fizer antes do oferecimento da denúncia. Sim. Exatamente. Porque depois não tem mais possibilidade. Depois não tem mais essa possibilidade. Ainda hoje, mesmo com todo esse trâmite, existe a situação, por mais estranha, bizarra que possa parecer, a própria vítima chega. Isso aconteceu em um plantão. Eu nunca trabalhei numa delegacia da mulher, mas as delegacias comuns também atendem muitos casos de violência doméstica, principalmente nas periferias de São Paulo, principalmente sábado, domingo, feriado, e principalmente no verão. Parece que a violência doméstica ela se aflora no verão. E assim, muitas vezes a mulher chega ali em um estado ensanguentada, após a lavratura do flagrante, por ser possível o delegado ele poder deliberar pelo arbitramento da fiança ou não, a própria vítima querer pagar a fiança. Então, por muitas vezes eu já neguei a fiança, determinei um flagrante sem a fiança por essa situação. Então, a vítima, muito bem colocado pela doutora Jaqueline, pela doutora Ivna e pela doutora Patrícia, a vítima ela não percebe que ela é vítima. Muitas vezes ela se sente até culpada por estar sendo agredida. Então, a vítima, quando acaba aquele calor dos fatos, quando já estão ali terminando os trâmites do flagrante, que já se passaram 2 ou 3 horas, a vítima começa a se culpar. Eu já peguei um caso, inclusive no plantão, que a vítima, ela não queria, ela chegou na delegacia, né, ele tinha ameaçado de morte. Ela decidiu representar contra a ameaça de morte. Começamos os procedimentos para lavar o flagrante.
No meio do flagrante, ele continuou ameaçando. Se você assinar, ele falava para ela, se você assinar os papéis, etc, À eu sua vou frente? te matar. Ele já estava na frente dos policiais, né? Dos policiais Poxa, mas militares. ousado, hein? Sim. E ela ficou com medo. Por quê? Porque ele achou que ele queria que ela não assinasse os procedimentos. Ela ficou com muito medo. Então foi um caso bem interessante. Graças a Deus deu tudo certo. Ele continuou recolhido. E a gente conversou com ela, orientou o que era melhor, explicamos para ela que ela ia ser protegida, concedida a medida protetiva. Mas para você ver como psicologicamente eles mexem com ela. A doutora Raquel mencionou que antes da lei, depois da lei, houve uma mudança de comportamento dos agressores. Essa mudança ainda precisa ser maior, na opinião de vocês? Porque apesar da lei, a gente recorrentemente vê nos telejornais, nos jornais, notícias de homens que chegam e matam. Houve um exemplo de uma enfermeira que foi morta na unidade de saúde, não é? E que, aliás, tinha pedido medida protetiva, enfim, estava esperando, aquela história toda. Depois a gente vai entrar nesse assunto. E apesar da lei ter sido mudada, salvo engano, porque essa questão de poder retirar, isso foi mudado ao longo dos anos, não é? Sim. Foi mudado pela Lei Maria da Penha. Pela própria lei? Pela Lei Maria da Penha. Ótimo. Mas apesar disso, ainda tem homem que perde a cabeça, vai lá e mata. Sim. E como é que vocês, como delegadas de polícia, enxergam essa questão? Ela transcende a questão policial, não transcende? Não, primeiro que assim, o homem não perde a cabeça e vai lá e mata. O homem já é um agressor, já é um criminoso. Sim. Isso não existe desculpa para a agressão ou para a prática do crime. O homem, é muito comum falar assim, nossa, eu perdi a cabeça... Não, eu retiro essa frase, desculpa. Eu perdi a cabeça essa frase foi péssima, a mulher. Foi não, péssima. Eu perdi a cabeça e espancou a mulher. Não. É uma frase de defesa, né? Ele não perdeu a cabeça e espancou a mulher. Ele já é um criminoso, ele já tem um caráter criminoso e que deve ser coibido, deve ser punido e deve ser processado. Agora, a mudança que há são aqueles que não são criminosos e querem dar uma desculpa de que perdeu a cabeça, sabendo que já não será tão fácil, já não será tão... Não haverá uma impunidade ou uma facilidade nesse quesito, aí sim. Porque aqueles que são criminosos praticarão o crime com lei ou sem lei. Eu percebo isso. O que eu observo, assim, nos casos em que a vítima toma uma atitude, logo quando ela percebe a violência, naquelas manifestações iniciais, que é um xingamento, uma ameaça, um empurrão, o que eu percebo é que o caso não evolui. Então, assim, esse sujeito, ele vai à delegacia, ele vai prestar esclarecimentos, ele vai ser esclarecido das consequências dos seus atos. Mas só dela ser empurrada, ela pode ir numa delegacia já e prestar e fazer a denúncia? Sim. Ah, que ótimo. A gente precisa falar isso, porque tem muita gente assistindo a gente que talvez não saiba também. As pessoas não têm tem muita noção mulher da que está assistindo a gente, pode estar sendo agredida, pode estar sendo empurrada, pode estar sendo xingada pelo companheiro e não sabe disso. Você pode ir na delegacia, a delegada está falando. Então, nesses casos, o sujeito vai à delegacia, a gente esclarece, ele toma ciência das consequências dos seus atos e o que eu percebo é que não há uma evolução. Muitas vezes essa mulher volta para casa, ou faz as pazes, ou separa, mas não há uma evolução. Esses casos mais graves acontecem por aquela mulher que sofre calada, que suporta a violência, e aí quando a notícia crime chega para nós, já é um caso que atingiu dimensões já mais graves. Então, realmente, ali existe uma ruptura, né? uma impossibilidade dessa mulher continuar a viver com esse sujeito, por ele manifestar uma violência exacerbada. Vocês veem isso também nos seus trabalhos? Sim. Mas aparecem mulheres que vão lá efetuarem denúncias por terem sido xingadas somente, por exemplo? Ou... Sobre esse aspecto que você está mencionando, é interessante a gente destacar que a Lei Maria da Penha, quando ela fala dos tipos de violência, ela elenca exemplificativamente 5 tipos de violência. Vamos lá, quais? Violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Vamos dar exemplo? A Lei Maria da Penha, ela não traz os crimes propriamente ditos. Os crimes a gente vai encontrar na legislação, no Código Penal ou em outras leis. Mas ela exemplifica os tipos de violência. Então, dentro da violência física, por exemplo, as mais comuns seriam a lesão corporal. Então, dá um soco, chuta... bate com um pedaço de pau na vítima. Então, a agressão física propriamente dita é aquela que a gente vê, né, que machuca. Mas dentro desse contexto da violência física,
tem essa questão, por exemplo, da contravenção de vias de fato. É o cara que empurra a esposa, que puxa o cabelo, mas não chega a causar uma lesão corporal nela. A gente também trabalha com a injúria real, que é aquele cara que desfere um tapa no rosto da esposa, mas não o suficiente para deixá-la lesionada, mas dá um tapa. Cusparada também é motivo para ir na delegacia? Sim, lógico. É importante a gente falar isso aqui, eu acho. Dentro da violência moral. Toda forma de você diminuir, de você violar aquela pessoa, seja fisicamente ou moralmente, você deve denunciar. Tudo aquilo que é aviltante, Mas né? desculpa, que doutora, a doutora já estava falando os exemplos. Mas esse bate-papo também é importante, vamos continuar. Dentro da violência moral, por exemplo, a mais comum que aparece na delegacia é a ameaça, é dizer que vai matar. A questão da ameaça também é importante a gente trazer as interpretações atuais, né? Não a interpretação, os cenários atuais. A gente está acostumado com a ameaça tradicional, digamos assim, né? Do autor virar e falar, eu vou te matar, se você me largar, você não vai ficar com mais ninguém, eu te mato. Mas hoje em dia, até em razão da evolução do mundo moderno, eles mandam ameaças de forma subliminar. Então, por exemplo, ano passado, teve, acho que em dezembro, no Natal, uma família foi assassinada porque o rapaz invadiu a festa de Natal ou de Ano Novo, não me recordo, e matou a família inteira da lá na região de Campinas. E na semana seguinte, eu recebi uma vítima para fazer ocorrência que o marido mandou a capa desse jornal para ela. Não falou absolutamente nada, simplesmente mandou a capa do jornal. Então não ficou aquela ameaça às claras, mas para bom entendedor o recado foi dado. Mesma coisa o WhatsApp, manda aquelas carinhas, aqueles smiles, né? A caveirinha, o tiro. Então ele não precisa ser tão claro no que ele está falando, basta que ela entenda o recado. Mas ela pode denunciar isso à polícia? Pode, perfeitamente. O que importa é a ameaça, o conteúdo da conduta dele. Doutora, não corre o risco dela chegar com o jornal na delegacia e o delegado falar, isso não é nada? Não, porque aí ela vai contextualizar aquele jornal. Já tive vítima de chegar na delegacia arrastando coroa de flores. Porque ela separou do companheiro, ele inconformado com o término, mandou uma coroa de flores. Aqui já é fulana de tal. Então o recado foi dado para ela. Mas aí é bem explícito, né? Sim. É mega explícito. Mas eles são de uma criatividade para cometer esse tipo de crime que poderia ser melhor utilizado em outras áreas, né? Mas eles utilizam para a prática do crime. Então elas precisam ter consciência que às vezes o crime ele sai um pouco daquela regra, né? Do eu vou te matar. Ele manda uma coroa de flores, ele manda uma caveirinha, ele manda uma capa de jornal. A questão da violência psicológica, né? Da violência moral, né? Eu falei da violência psicológica e da violência moral, quando ele xinga, quando ele ofende ela com palavras depreciativas, ou imputa coisas ruins a ela, tipo, você é uma prostituta, você sai daqui, deixa seu filho sozinho e vai se relacionar com outros caras, coisas depreciativas também. Com relação à violência patrimonial, o que eu percebo bastante é a questão de dano, dele danificar coisas da vítima, então quebrar celular, quebrar coisas de interesse dela, de objetos dela, que configuram um crime, que é o crime de dano. Hoje em dia, como eu trabalho numa região que eu atendo alguns bairros nobres, o que eu tenho percebido também de violência doméstica lá? Rastrear a companheira. Eu tenho pego muitos casos lá em que o companheiro está rastreando a esposa. Então ele coloca GPS no carro sem que ela saiba para tomar conta de todos os ambientes em que ela está frequentando. Não deixa de ser um tipo de violência. E aí quando a gente submete o veículo da vítima à perícia, a gente encontra esse aparelho rastreador. E aí ele vai responder por uma contravenção penal, mas vai responder criminalmente. Então as formas de violência doméstica são as mais diversas. Se a vítima tiver alguma dúvida de que ela esteja passando por alguma questão, mas se ela sabe ou não que é crime, vá a uma delegacia se informar. Se não for, ela vai ser devidamente encaminhada para um atendimento psicológico ou o que seja. Mas se for crime, o registro dela já vai ser feito no momento. Como é que vocês veem, aliás, vocês falaram muito bem da Maria da Penha, porque realmente mudou todo o cenário, mas vocês não acreditam que seria preciso uma legislação ainda mais forte para punir o agressor?
porque nesse caso aí que a senhora se referiu, doutora Jaqueline, ele vai responder por uma contravenção. Sim. Não seria o caso de das leis arrocharem um pouco? O que vocês pensam a respeito disso? Eu entendo que nós temos leis eficientes até, o que há necessidade é de que a punição seja um pouco mais efetiva. Então, por exemplo, na lesão corporal, na maior parte dos casos, o réu ele é condenado a um regime aberto. Então, a lei existe, o crime existe, mas a punição não é tão efetiva assim. Então, talvez um recrudescimento das penas, talvez. Só das penas. Mas das penas. Entendo. Mas a maioria das situações, elas já vêm abarcadas. A gente já tem tipo penal para isso. Entendo. Mas evitar, né, esse regime aberto que passa para a vítima uma a Lei Maria da Penha impunidade. proibiu cesta básica, substituição de pena, que recai apenas sobre a pena de multa, mas ainda assim a legislação ela não acompanhou, né, essa evolução. Então ainda é o Código Penal de 41, a lei de contravenções penais também de 1941, que estão aí em desacerto com a necessidade de punição do agressor. Muito bem. Vamos então, nesse momento, interromper o primeiro bloco. A conversa está muito boa. Hoje está fluindo bem. É um assunto muito importante. Espero que você que está nos assistindo esteja aproveitando. Este é o programa Segurança Pública em Debate, realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E hoje o assunto é a violência doméstica. Na verdade, a atuação das DDMs nos casos de violência doméstica. Nós ficamos por aqui, primeiro bloco, segundo bloco já. Não saia daí. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato. Olá, este é o segundo bloco do programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós estamos conversando a respeito da atuação das DDMs nos casos de violência doméstica. Eu quero reapresentar as nossas convidadas de hoje. Nós temos aqui conosco a doutora Ivna Shelby, delegada titular da DDM de Barueri, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a doutora Patrícia Chalfun, que é delegada de polícia da primeira DDM da capital, e a doutora Jaqueline Valadares, delegada titular da segunda DDM da capital. E uma coisa interessante é a seguinte: todas as quatro são oriundas do estado do Rio de Janeiro. 3 nasceram na cidade do Rio e outra nasceu em Niterói. Nós estamos em São Paulo. São Paulo está com tudo. O Rio está com tudo em São Paulo, né? O Rio está com tudo. Vocês vieram para São Paulo por contingência do destino ou porque trabalhar na Polícia Civil aqui é melhor? A Polícia Civil daqui, eu acho que a Polícia Civil daqui é muito boa e, né, uma das melhores. Eu vim para cá pequena, com 1 ano e meio. Entendi. Já vim para cá, para São Paulo, para Santos pequena. Já é uma paulista, então, de fato, já é uma santista. Tem tudo aí misturado. Gente, queria começar esse bloco perguntando a vocês, e eu acho que sempre de olho no que as nossas telespectadoras e telespectadores estão querendo ouvir, como é que é o atendimento numa DDM? A pessoa chega, já está com uma sobrecarga emocional violenta, porque deve ter sofrido uma agressão ou algo similar. E aí, o que vocês das DDMs estão preparadas para fazer? Na verdade, a gente já tem essa noção, né, de que a vítima de violência doméstica é uma vítima diferenciada, porque ela não é aquela pessoa que sofre um assalto na rua, uma pessoa que vai assaltá-la e nunca mais ela vai ver na vida. A pessoa que está cometendo crime contra ela é uma pessoa que, via de regra, é uma pessoa com quem ela tem um vínculo afetivo, né, e ela vai voltar para casa muitas das vezes e vai reencontrar esse agressor. Então, o atendimento já é todo
voltado para atender essa mulher que chega vulnerável, fragilizada. Então, a gente tem que perceber que no momento em que a mulher chega para apresentar a ocorrência, ela está sensível e qual é o foco do atendimento? É não minimizar o problema dessa mulher, é entender que naquele momento, aquele é o maior problema para aquela pessoa. É muito interessante que são essas as sensações que a vítima de violência doméstica passa. É uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade e muitas vezes de vergonha, pois eu falei anteriormente, por se sentir culpada de estar sendo vítima de uma violência. Muitas vezes ela não consegue dissociar porque o agressor é aquele companheiro ou aquela pessoa que ela ama, então muitas vezes ela tem uma confusão total de sentimentos, de angústia, de fragilidade e de culpa, que ela não consegue ver o agressor como agressor. Então, em muitas delegacias da mulher, tem psicólogo, assistente social, o próprio quadro das delegacias da mulher são preferencialmente compostos por policiais, mulheres, delegadas, investigadoras, escrivãs. Então, é muito interessante isso. Inclusive, a gente chega a perguntar, porque em algumas situações é importante ter homens na delegacia, até para contenção do agressor. E esses homens que trabalham na DDM, eles também são treinados. Tá? Eles passam por um curso na academia de polícia e eles perguntam a elas: você gostaria de ser atendida por uma mulher? As delegadas sempre são mulheres, isso é importante saber. Numa DDM, você vai ser atendido por uma mulher. Tá? Mas a equipe, muitas vezes, como a doutora Raquel falou, a maioria são mulheres, mas também é importante ter homens para a contenção do agressor. Que muitas vezes o agressor chega, né, muito exaltado, numa situação em que é necessário outro homem para contê-lo. Mas ele chega para quê? Para agredir a mulher na frente da polícia? Em flagrante. Nos flagrantes são apresentados tanto o agressor como a vítima. E às vezes o agressor, ele está num estado, ele está exaltado. E aí é preciso ter um homem para contenção, para proteção da própria mulher. Muitas vezes ele, né, não vamos dizer que ele perdeu a cabeça, que ele fala que perdeu a cabeça. Não, por favor, ele isso não está errado. Eu já levei uma lição de moral aqui. Muito obrigado, por sinal. Não perdeu cabeça nenhuma. Mas ele chega nesse estado, né? Ele chega exaltado, chega gritando. Né? E às vezes um homem, falando com ele, ajuda na contenção, no controle. Entendi. Uma fala mais grossa, né? Ele chega e, não que nós mulheres também, a gente também, na delegacia, a gente também é firme. Tá? Não que não seja, mas que às vezes um outro homem ajuda na contenção. Até porque, né, doutora, eu não estou errado. Quando a mulher dá para ser brava, é pior que o homem. Sim. Mas bem pior, hein? Sim. Mas nesse ponto, A senhora já teve que ser brava com algum agressor na delegacia, doutora Jaqueline? Já tive que conter. Eu não consigo imaginá-la brava. Precisa ser brava, né? Principalmente com agressor e principalmente a gente que já trabalhou até em distrito comum antes, né? Que você lida com roubadores, homicídios, né? Na delegacia da mulher é um pouco até mais fácil da gente administrar, porque é bastante comum que os nossos agressores, na verdade, sejam covardes. Eles se utilizem da vulnerabilidade da companheira deles. Quando eles se deparam com uma mulher que não demonstra talvez aquela vulnerabilidade que ele está acostumado, é mais fácil até da gente conter. O que eu concordo com a doutora Patrícia com relação à necessidade de ter homens na delegacia, porque a mulher ela tem uma diferença física, porte físico. Então é bastante comum, dependendo da região da delegacia, que esses agressores cheguem drogados, alcoolizados, e aí é muito difícil a mulher conseguir conter, seja a delegada, a investigadora, a gente precisa realmente de força física. Então há necessidade de homens, sim, trabalhando em DDM, mas essa é uma questão até bastante discutível, porque na minha delegacia, por exemplo, o funcionário que mais recebe elogios formais é um homem. Então, a maioria das minhas vítimas, as vítimas que mais elogiam o atendimento lá é o atendimento de um homem. Então, o importante, na verdade, não é ela ser atendida por uma mulher ou por um homem, é ela ser bem atendida, ela ser acolhida, que a pessoa que esteja trabalhando numa delegacia de defesa da mulher, ela trabalhe ali porque ela queira, ela esteja lá entregue àquela função. Então, hoje até, em São Paulo, nós contamos com uma rede bem significativa de delegacias de defesa da mulher.
Hoje nós temos 133 delegacias espalhadas por todo o estado, só que na capital são 9. É uma rede que, se for comparada aos demais estados, é muito grande. A nossa rede de DDMs em São Paulo representa quase 36% de todas as DDMs do país. Mais de um terço. É uma rede muito significativa, Bastante. embora ainda precisemos melhorar. Ainda existem locais que necessitam de delegacia de defesa da mulher e não tem. Mas o mais importante é que hoje a Polícia Civil de São Paulo ela já tem uma consciência maior sobre essa necessidade de acolhimento da mulher. Inclusive, a Academia de Polícia já está fazendo, entre aspas, uma reciclagem em todos os seus funcionários que estão participando hoje do projeto Integrar, que visa humanizar o atendimento em qualquer unidade policial. Porque às vezes a vítima está do lado de uma delegacia de bairro e a DDM talvez não seja tão próxima para ela. Então não tem por que ela se deslocar para um lugar distante, podendo ser atendida por uma delegacia de bairro. Então, se o policial da delegacia de bairro dá um tratamento humanizado para ela, é o que interessa para ela. Ela não precisa necessariamente daquele ambiente da DDM. Ela quer ser acolhida. Ela quer que a pessoa que esteja do outro lado do balcão não esteja ali para julgá-la, esteja ali para orientá-la e registrar os fatos. E paralelamente a isso, foi editada a Resolução 1 de 2017, né, que padronizou o atendimento, o atendimento das ocorrências de violência doméstica. Então, se ela for atendida numa DDM ou numa delegacia comum, será o mesmo padrão, né, de atendimento, os mesmos procedimentos a serem adotados e visando justamente o quê? Que o atendimento seja homogêneo e tão satisfatório numa DDM ou fora dela, numa delegacia comum ou numa DDM. E não só os funcionários que já estão na ativa, mas como aqueles que estão em curso de formação também tem uma disciplina na Academia de Polícia específico para atendimento de vítimas de violência doméstica, que vai tratar da legislação, atendimento, tudo isso para que seja aprimorado, né? Tudo em prol da mulher. Agora, a questão do atendimento ser feito por um homem não é um dos motivos pelos quais, justamente nas DDMs, o efetivo maior é de mulheres. A mulher que vai realizar uma denúncia numa delegacia não fica meio assim de se comunicar com um policial homem, porque ela tem medo de ser julgada, justamente o que você falou? Na prática, o que eu percebo é que as vítimas tendem a pedir atendimento feminino quando é relacionado a crime sexual. Ah, tá. Então, elas se sentem pouco à vontade em reportar crimes sexuais a policiais homens, porque entra muito na intimidade dela. Reportar agressão física, são raras as vítimas que fazem questão de ter um atendimento por mulher. Mas quando é agressão sexual, sim, porque realmente a agressão sexual em si já foi extremamente invasiva. E ela ter que reportar aquilo para um homem, ela se sente ainda mais fragilizada. Por isso a importância de ter policiais mulheres nas DDMs. Não precisa ser o efetivo inteiro, mas sempre ter alguma policial feminina na delegacia é fundamental, principalmente para esses casos de violência sexual. Até porque é importante destacar que as DDMs não tratam só a violência doméstica, mas a gente também trata a violência sexual contra mulheres adultas, crianças e adolescentes. Então, a mulher talvez tenha uma abordagem mais sensível para tratar desse tema. Entendi. Os fatores que geram violência de forma prática, né, que vocês recebem no plantão, dentre os fatores, a gente pode dizer que o álcool é um dos principais ou não? Influencia bastante. O agressor faz uso contumaz de álcool ou nem sempre? Sempre, a maioria dos casos. Mas eu não concordo que possamos colocar um fator para a prática do crime violência doméstica, um álcool. Não estou colocando, só estou perguntando se é recorrente. Se potencializa. Isso, também. É recorrente? Sim. E inclusive a maioria dos casos envolve álcool, tá? Drogas também, mas álcool, eu diria que 80%, 70%, 80%. Tudo isso? Lá na minha delegacia envolvem álcool. Histórico, inclusive, de alcoolismo.
Inclusive, a doutora Raquel no outro bloco tinha comentado que no verão parece que aumentam os casos. Realmente é uma sensação que a gente tem na delegacia e eu entendo até que tem uma ligação direta com essa questão do consumo do álcool. Porque, de fato, no verão, tá calor, é mais comum que o agressor vá num bar, beber um pouco com os amigos e a hora que ele chega em casa, ele já está sob efeito de álcool e aí acaba somando a agressividade que já é dele, o que já está latente, sim, né? E aí acaba culminando numa agressão física, ou verbal, ou o que seja. Então a gente percebe, assim, não é algo aleatório, realmente a gente percebe que verão, quando tem feriados prolongados, que a família fica junta mais tempo, a delegacia acaba tendo um fluxo de gente muito maior na volta desses períodos. Não é exatamente o motivo, mas é o fator que pode potencializar. É por isso que eu tive essa curiosidade, porque geralmente eu hoje estou apresentador, mas fui repórter durante um bom tempo e fiz muitos casos de violência doméstica. Cobri muitos casos. E geralmente o agressor sempre estava alterado por algum motivo, o que não diminui a gravidade, né, doutora? Não é? Voltando àquela questão inicial. O que, inclusive, a doutora Ivna mencionou, a resolução da Secretaria de Segurança Pública desse ano. Nessa resolução, sempre que a gente vai pedir medidas protetivas ou é um flagrante, a gente faz uma análise dos fatores de risco. E o consumo de álcool e drogas, ele é avaliado nesse momento como um fator de risco para um possível feminicídio. Interessante isso. Nós vamos ficar por aqui, o segundo bloco do programa de hoje, que estamos tratando do assunto violência doméstica, atuação das DDMs nos casos de violência doméstica. Segundo bloco fica por aqui, terceiro bloco já já. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato. Olá, este é o terceiro e último bloco do programa de hoje, Segurança Pública em Debate. Estamos conversando sobre a atuação das delegacias de defesa da mulher nos casos de violência doméstica. Eu queria começar esse terceiro e último bloco perguntando para as senhoras a respeito das medidas protetivas. As senhoras acham importante o delegado de polícia poder decretar a medida protetiva ou é melhor a mulher realmente esperar o judiciário, aquele prazo de 5 dias? O que vocês pensam a respeito desse assunto? Eu acho que promove ainda mais a proteção da mulher. Eu acho que é um benefício. O delegado, ele atua no calor dos fatos. Então, portanto, acredito que a concessão das medidas protetivas pelo delegado de polícia só tem a beneficiar a vítima. Não existe nenhuma ressalva que seja negativa no tocante à atribuição do delegado de polícia em também poder decretar protetivas de urgência. Se existe algum argumento, e todos os argumentos que eu já li e escutei são argumentos extremamente corporativistas, aliás, absolutamente corporativistas, que não estão interessados em ampliar a proteção à vítima, aquela mulher vulnerável à violência doméstica. O delegado de polícia, ele é o primeiro garantidor dos direitos e garantias individuais do cidadão. Nada mais legítimo que o delegado de polícia, aquele que está vivenciando e presenciando qual é a necessidade de qual protetiva para aquela vítima no fato, no momento, ele mesmo decretar e, obviamente, passará pelo crivo do Ministério Público e do Judiciário. Assim como nós podemos elaborar o auto de prisão em flagrante, é legítimo também que possamos decretar as medidas protetivas de urgência. Também arbitramos fiança, então não existe algum argumento legítimo para que
que seja negativa a protetiva de urgência decretada diretamente pelo delegado de polícia. Até porque a medida protetiva é uma medida cautelar, tal qual a fiança, né? Então não existe óbice para isso. A diferença é que o delegado é o titular da carreira jurídica que tem o contato direto com a vítima, que percebe os seus anseios, suas ansiedades, o seu temor. Muitas vezes a vítima sofre uma ameaça e não tem nenhum resquício de prova, foi uma ameaça verbal. Então o que vai chegar para o juiz? A versão isolada da vítima. Ele não teve contato com aquela pessoa, ele não tem como saber se realmente ela necessita daquela protetiva. Então a figura do delegado de polícia que tem esse contato com a vítima, ele está muito mais habilitado a avaliar o caso concreto. Doutora Jaqueline, o que a senhora acha a respeito dessa questão? Eu concordo com as colegas no sentido de que o delegado, ele tem realmente esse primeiro contato, ele consegue ter uma avaliação muito mais rápida da necessidade, da urgência dessa medida. Então, é de extrema importância essa possibilidade. Além disso, a partir do momento em que a gente admite a decretação das medidas protetivas pelo delegado de polícia, a gente, na verdade, está ampliando a proteção da vítima. Porque na sistemática original da lei, só o juiz poderia decretar essa medida. Mas a partir do momento em que o delegado também pode decretar essa medida, ela tem duas pessoas zelando ali por ela. Então, ao invés dela esperar 48 horas para o delegado remeter essa medida para o juiz e mais 48 horas para o juiz decidir, isso se todos os prazos legais forem devidamente cumpridos, hoje ela tem uma ida à delegacia e ela já sai de lá com essa medida em mãos. E o delegado vai ter uma equipe que vai prontamente dar essa ciência para o autor e a partir daí, caso ele descumpra, ele pode ter até a prisão preventiva dele decretada. Então, na verdade, é só um aumento na proteção da vítima. A não possibilidade de decretação da medida protetiva pelo delegado de polícia pode acarretar em morte? Na verdade, assim, vai haver um prazo para que essa medida protetiva seja analisada, julgada e concedida ou não. Então, na atual sistemática, são 96 horas, né? 48 horas para o delegado remeter. A mulher, aconteceu já nesse prazo... Desse prazo ocorrer algo assim? Na minha opinião, assim, não é a decretação ou não pelo delegado de polícia ou pelo juiz que acarretará a morte. A morte vem pelo intuito, pela índole assassina, homicida daquele que quer matar. Não existe uma lei ou uma protetiva ou uma prisão que vai impedir aquele ânimos. Aquele ânimo. Mas não pode, homicida. De repente, postergar ou intimidar o agressor? O que ocorre é que, ampliando esse rol para que também uma outra autoridade, no caso a autoridade policial, delegado de polícia judiciária, ampliando também o rol de mais instrumentalização para que a vítima tenha efetivado essa protetiva de urgência de forma mais rápida e célere, realmente podemos até evitar situações mais gravosas. Não só a morte, que é a situação mais grave, como possíveis agressões físicas, possíveis agressões também patrimoniais e etc. O que a senhora acha, doutora Patrícia? Eu acho que não há como impedir. Se o judiciário, eu concordo com o que a doutora Raquel falou, se é o judiciário ou se é o delegado que vai decretar a medida protetiva, não importa. O que importa é que ela vai ter essa medida estendida. Ao passo que, se o delegado de polícia, na delegacia, concede essa medida protetiva, a diferença é que ela vai conseguir o benefício com mais rapidez e podendo-se evitar, sim, essa morte, se é a intenção do autor. Inclusive, decreta-se a medida protetiva, o judiciário muitas vezes decreta com medo de que isso aconteça. Uma ameaça de morte, os crimes que envolvem violência doméstica, eles são crimes nos quais o agressor a qualquer momento pode realmente cumprir o que ele promete, por conta desse ciclo de violência que a mulher está passando. Então, como toda medida cautelar, tem que se analisar também, né, se são presentes os requisitos para a concessão da medida protetiva. Ocorre desse prazo legal a que a senhora se referiu, doutora Jaqueline, não ser cumprido, ou seja, de repente a vítima pode esperar até mais do que essas 48 horas? Sim, existem relatos nesse sentido de medidas protetivas demorarem semanas até meses
nos rincões do nosso país. Porque hoje a gente está num estado como São Paulo, e a gente tem até fóruns de acesso, de fácil acesso. Mas se a gente pensar em estados do interior, né, mais norte, nordeste, interior dessas regiões, é complicado que essa medida protetiva chegue em até 48 horas ao juiz e que ele tenha 48 horas para decidir e localizar e dar ciência para o agressor dessa medida. Por outro lado, as delegacias de polícia, elas são muito mais capilarizadas. Qualquer cidadezinha de interior tem uma delegacia de polícia. Então, a partir do momento em que o delegado ele tem essa atribuição de poder deferir essa medida protetiva, ela é muito mais célere do que uma medida protetiva deferida via judicial. Não que nós delegados, queiramos retirar essa competência judicial. Não. A sistemática é o delegado defere a medida e ele encaminha a sua decisão ao judiciário para que o judiciário confirme ou não aquela decisão. Então, ninguém está querendo tirar a atribuição do judiciário. É só uma complementação, como se a gente pudesse adiantar para a vítima um atendimento. Muito bem. Doutora Ivna, doutora Raquel, doutora Patrícia, doutora Jaqueline, eu queria agradecer a presença de todas aqui hoje por esse excelente programa. Acho que a gente deve voltar ao assunto, não é, doutora Raquel? Com certeza, certamente. Dado que um programa só para esse assunto tão imenso, tão importante. Já temos até uma ideia para o próximo assunto. Exato. Crimes sexuais. Podemos bolar esse próximo assunto. Muito bem. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje nós conversamos sobre a atuação das DDMs nos casos de violência doméstica. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.